Olá, graça e paz, queridos irmãos que estão nos acompanhando em mais um Alcance Mais. Nós estamos, esse mês falando sobre vida abundante e nessa semana nós estamos falando sobre relacionamentos. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês que o Senhor tem falado ao meu coração já há alguns dias. E o nosso texto base está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que fala assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, veja só, nesse versículo aqui está dizendo que tudo provém de Deus. Tudo provém dele, E ele providenciou para que nós pudéssemos nos reconciliar com ele. Ele proveu o meio para que isso acontecesse através de Cristo Jesus naquela cruz. E então nós podemos nos reconciliar com o Senhor através de Cristo Jesus. E porque nós temos essa reconciliação, nós hoje temos relacionamento com Deus. E através desse relacionamento com Deus, nós também podemos ter relacionamento com os nossos irmãos, relacionamentos interpessoais. O que me chama a atenção nesse texto é que a palavra aqui, reconciliar, é como se Cristo trocasse de lugar comigo e com você. Então, Cristo, ele morreu naquela cruz, ele se colocou no meu e no seu lugar, Ao invés de nós estarmos lá naquela cruz, pagando um alto preço para que nós pudéssemos ter essa reconciliação com o Senhor, Jesus se colocou no nosso lugar. Então, nós só podemos ter relacionamento com o Senhor, porque nós estamos reconciliados em Cristo Jesus. E uma das coisas mais importantes, o resultado dessa reconciliação, é que através dela, nós podemos restaurar o primeiro e grande mandamento das Escrituras. Nós não podemos esquecer que o ministério da reconciliação que recebemos vai operar no meu relacionamento contínuo com Deus. O meu relacionamento com Deus, ele deve ser contínuo, mas o ministério da reconciliação também vai operar entre eu e os meus irmãos. E o ministério da reconciliação me dá o encargo de ter relacionamento com o perdido. E isso, queridos, realmente nos leva a entender o quanto é importante o nosso relacionamento com o Senhor, com os irmãos e com aqueles que não conhecem ao Senhor. E nós não podemos deixar de falar sobre uma vida abundante nos relacionamentos também, sem antes falarmos de restaurar o primeiro e maior mandamento das Escrituras. E isso realmente é algo que tem tocado muito o meu coração. Porque quando nós realmente entendemos que nós precisamos restaurar esse relacionamento, aí nós vamos conseguir ver e compreender que através dessa restauração, nós iremos ter um olhar diferenciado para o próximo. E isso é essencial numa vida abundante em Deus. Então, para nós restaurarmos esse relacionamento com o Senhor, nós precisamos ir até as Escrituras e ler o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 36 ao 38, que fala assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor,
teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Quando eu olho para esse versículo nas Escrituras, eu vejo assim, falo, gente, o Criador, Ele desceu das alturas, Ele saiu do seu trono de glória, Ele desceu na terra, Ele se fez presente, Ele quis habitar em mim e em você, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. O nosso Deus é um ser relacional, Ele quer se relacionar conosco e por isso Ele escolheu habitar em nós. E é tão fundamental quando nós entendemos isso aqui. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ou seja, a nós, a criação, cabe amar a Ele, ter intimidade com Ele, manter essa chama do relacionamento acesa. Ter um relacionamento é ter atitudes também. Relacionamento não se constrói apenas com palavras. Relacionamentos não se constroem apenas com coisas ditas ou escritas, mas relacionamento precisa ter atitude. Nós precisamos ter atitude de querer manter essa chama acesa com Deus. Quanto mais o seu coração está em chamas por Ele, mais o nosso relacionamento e paixão vai crescendo. E isso faz com que as paixões, as demais coisas ao nosso redor, sejam consumidas pelo fogo. Então, nós precisamos realmente entender que o Senhor, Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer que essa chama do nosso relacionamento seja acesa dia após dia. Uma chama que não se apague, uma chama que seja mantida acesa continuamente. E quando nós entendemos que nós realmente precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias, quando nós realmente focamos o nosso olho, o nosso olhar nesse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, nós começamos a ser restaurados. Então nós precisamos entender que nós temos que restaurar o amor em nós, para que o Senhor tenha tudo de nós. Porque Ele não quer metade de mim, Ele não quer metade dos teus pensamentos, Ele não quer metade, mas Ele quer tudo de nós. E quando nós restauramos esse relacionamento com o Senhor, Ele tem tudo de nós. Nós vamos nos esvaziando daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos, sentimos, achamos o que é o correto, e nós começamos a ter um coração semelhante ao coração do Pai. Então, realmente, restaurar esse primeiro mandamento é tão importante para que nós possamos viver uma vida em abundância. Nós realmente precisamos restaurar isso para que nós possamos, então, restaurar o relacionamento com a noiva de Jesus. Porque essa reconciliação toca, como eu já disse, a Deus, aos santos e ao mundo. E quando nós, primeiramente, reconciliamos, restauramos esse primeiro mandamento, nós depois podemos colaborar com o Senhor, restaurando o relacionamento dele com sua noiva, restaurando os relacionamentos interpessoais entre os irmãos e estendendo a mão
aquele que está perdido, aquele que não conhece o Senhor. E isso realmente tocou muito ao meu coração, quando numa manhã, não era uma manhã, acho que era uma tarde, onde eu estava ali, num momento de oração, escutando, e eu falei, Senhor, eu quero restaurar esse primeiro mandamento, restaurar esse amor que eu preciso ter para o contigo. O amor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, para que assim eu possa expandir o relacionamento para com os meus irmãos. E aqui está então o segundo ponto, aonde eu gostaria de entrar. À medida que nós o recebemos e o amamos mais, nós começamos a expandir esse amor. E esse amor não fica apenas entre eu e o meu Criador. Nós começamos a ter atos. Como eu falei lá, o amor, ele tem que ter atitude. Quando nós expandimos esse amor para os nossos irmãos, nós começamos a ter atitudes para com o próximo. Nós começamos a revelar o reino para o próximo, para o meu irmão. E o que é o reino que precisa ser revelado? Lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17 e 19, fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de um para com os outros. Então, para que nós possamos ter atitudes de amor, para que nós realmente possamos restaurar e expandir os nossos relacionamentos, nós precisamos entender que quando eu e você precisamos produzir frutos de justiça, frutos de paz, de compaixão, de reconciliação, de perdão, de se doar, de amar ao próximo, de estender a mão, porque aqui está dizendo, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito, e para ter relacionamento com os irmãos, nós precisamos nos edificarmos. E aí sim, então, produzir esses frutos, e junto com esses frutos que eu falei, todos os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas. Nós realmente precisamos entender como o Senhor construiu essa questão de relacionamento na igreja. E Paulo, ele nos fala sobre isso, né? Lá em Romanos eu li, lá em Filipenses, ele vai descrevendo, né, como era a vida ali da igreja primitiva. E em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 2 ao 4, fala assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então veja só, aqui Paulo está nos dizendo assim, olha, para completar a minha alegria, né? Sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, não façam nada por vaidade própria, não façam nada aonde o seu nome seja exaltado, não pense que você é melhor que o seu irmão, mas toda a vida, quando você conseguir olhar para o seu irmão, olha para ele e fala, ele é maior do que eu. Então, realmente, nós precisamos ver que aqui,
entra então o segundo mandamento que está lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, que fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse mandamento, ele muitas vezes não é tão fácil de viver nos relacionamentos interpessoais. O nosso exemplo, desde o começo, é Cristo. Porque é através dele que nós podemos nos reconciliar com o Senhor. É através de Cristo que nós podemos restaurar esse primeiro mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o nosso exemplo de amor deve ser Cristo. Ele se entregou por inteiro. Ele realmente, ele abandonou a sua glória por amor a nós. Ele se entregou naquele madeiro sabendo que não receberia nada em troca de mim e de você. E esse é um amor, não foi um amor egoísta, foi um amor altruísta. E o que é esse amar a ti mesmo? O que é esse realmente, como que eu vou amar ao próximo como eu me amo? Veja só, talvez você já tenha se feito essa pergunta de como que eu vou amar ao próximo? O que eu quero com isso? Quando nós temos uma mente restaurada, nós entendemos que temos que fazer para o próximo aquilo que nós desejamos que façam para com a gente. Porém, queridos, muitas vezes, o que acontece realmente dentro de nós é que nós não conseguimos ter essa mente. Porque se você olhar para dentro de você, você vai ver que você se ama. Sabe como você pode perceber que você se ama? Porque você se ama com tanta força, que você deseja algo, você quer algo, e muitas vezes você faz tudo que está ao teu alcance para que você tenha a realização, para que você tenha a sua felicidade. Quando nós olhamos para algo dentro de nós e nós falamos: uau, eu quero perseguir esse sonho, uau, eu quero perseguir isso, nós nos empenhamos em realizar aquilo. Nós fazemos com força, nós realmente decidimos fazer aquilo que nós queremos para nós mesmos, independente de circunstâncias, independente de vozes contrárias. Porque você sabe que aquilo vai te alegrar. Você sabe que aquilo é o melhor para você. Então, realmente, você vai, sem medir força, você vai fazer aquilo que é bem para você, porque nós nos amamos e nós queremos nos sentir bem. Nós precisamos estar bem na nossa alma, conosco mesmo. Então, muitas vezes, nós não queremos, a gente vai atrás, você vai fazer, você não pensa. Quantas vezes você tem um sonho, você quer realizar, e você acaba contando para alguém, e a pessoa fala: muito bom esse sonho, muito bom isso que você quer realizar, mas você não tem condição para isso. Você não vai conseguir fazer isso. E aí aquilo muitas vezes te motiva. Às vezes uma palavra contrária te motiva a falar: não, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou atrás. E você se empenha para fazer aquilo. Você se torna valente para correr atrás dos seus sonhos, daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Porém, nós não conseguimos amar ao próximo com essa intensidade. Quando você olha para o seu irmão, será que você consegue olhar para ele com o mesmo amor que você olha por você? Será que você consegue ter a mesma força, a mesma intensidade que você se ama? Talvez você não consiga
olhar para esse irmão da mesma forma, porque ainda nós não entendemos realmente como ele nos amou. Esse amor que nos ama independente de qualquer coisa, esse amor que é um amor que não espera nada em troca. É um amor que talvez ainda ele não se manifestou totalmente nas nossas vidas. Lá em Gálatas 2, versículo 20, fala assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só quando eu entender que o que vive dentro de mim não é mais uma identidade egoísta e adâmica, não é mais aquela identidade lá do Éden, do Adão, de egoísmo, de querer, de não pensar no relacionamento com Deus. Quando eu entender, quando eu compreender que a minha identidade é a identidade de Cristo, eu conseguirei olhar para o meu irmão, olhar para o meu próximo com a mesma força que eu olho para mim e para as minhas necessidades. E assim, quando eu conseguir olhar para o meu irmão como Cristo olha para mim, como Cristo olha com o seu olhar de amor, como Cristo olha e quer me suprir de todas as formas, eu vou conseguir olhar para o meu irmão e vou conseguir ter essa mesma intensidade. Paulo nos relata que eles viviam em comunhão e no repartir do pão. E isso foi o que Jesus, o que ele realmente gostaria que nós, como igreja, como irmãos, nós pudéssemos viver. Esse amor incondicional, esse amor de Cristo que habita dentro de mim e de você, para com os outros. E assim, se nós começarmos a olhar para o meu próximo como Cristo olha para mim, eu vou entender que eu preciso começar a praticar atos de justiça. Eu preciso começar a praticar compaixão. Eu preciso começar a me doar para o próximo. Eu preciso, então, realmente olhar para as necessidades do outro e ver o que eu posso fazer. Como eu posso ajudar. Como eu posso me doar. Como eu posso me comprometer com a dor do próximo. E realmente, nós precisamos, então, olhar para os nossos relacionamentos e ver se nós temos vivido a identidade de Cristo em nós. Esses dias eu estava também orando e veio uma palavra tão forte ao meu coração: vaidade. Como muitas vezes nós andamos no nosso dia a dia pensando só no nosso próprio bem-estar. Pensando, às vezes, lá na empresa, como se sobressair, como aparecer, ou em algum outro lugar, no seu trabalho, ou nos relacionamentos. Como eu posso não é bem essa palavra, mas como eu posso me destacar mais? E, queridos, tudo isso não passa de vaidade. Sendo que o mais importante é o nosso relacionamento com o Senhor, que não deve ser apagado jamais. Deve ser um relacionamento contínuo. E esse relacionamento contínuo vai fazer com que esse meu amor se expanda. Porque quando nós temos o nosso coração conectado com o dele, nós começamos a olhar de outra maneira. Nós não olhamos mais com os nossos olhos naturais, mas nós começamos a olhar para o próximo da maneira que ele nos olha. E a única maneira que ele nos olha é com amor, é com compaixão, é com justiça. Então, nós realmente precisamos entender que
quando nós conseguirmos entender que a nossa identidade é a identidade de Cristo, que nos amou e se entregou naquela cruz, no meu e no seu lugar. Quando nós compreendemos isso de todo o coração, nós começaremos a expandir os nossos relacionamentos. E nisso, eu sei muitas vezes os relacionamentos interpessoais, eles às vezes são difíceis, muitas vezes eles acabam, eles se vão, eles não permanecem. E aqui vai o terceiro ponto que eu gostaria de falar com você. Nós precisamos aprender a celebrar relacionamentos. Porque quando nós entendemos tudo isso, quando nós entendemos que nós devemos ter o nosso amor contínuo com Deus, mantendo a chama acesa, esse amor contínuo com Ele, o nosso relacionamento com Ele vai fazer com que esse relacionamento se expanda aos nossos relacionamentos interpessoais, com os nossos irmãos, com aqueles que estão lá fora, precisando de nós. Quando nós conseguimos entender isso, nós vamos aprender a ser gratos por todos aqueles que passaram por nossas vidas. Gratos por todos os relacionamentos que tivemos até aqui. Porque nós não vamos mais olhar com o nosso olhar humano, mas nós vamos olhar com o amor de Cristo, nós vamos olhar para o próximo, para a circunstância, com o mesmo olhar que Cristo olha. Olha só, Cristo, mesmo sabendo que Judas ia o trair, mesmo sabendo dessa traição, Jesus ceiou com ele. Ele não deixou de estender a comunhão a Judas. Jesus não se privou de ter essa comunhão, mas ele deixou com que a decisão de permanecer ou não nessa comunhão fosse de Judas. Então, vivendo a vida de Cristo, nós poderemos entender perfeitamente quando alguém não quiser mais andar conosco. Nós conseguiremos entender, ok, mudou a estação, mudou o tempo. Nós conseguiremos entender quando Deus move alguém das nossas vidas. Nós conseguiremos compreender isso. E nós conseguiremos entender quando Deus realmente retira alguém que nós amamos de perto da gente. E nós celebraremos o tempo e a edificação que tivemos no tempo em que caminhamos juntos. Nós realmente precisamos celebrar quando uma pessoa chega em nossa vida, mas nós também precisamos celebrar quando nós precisamos despedir alguém. E nós só vamos conseguir ter esses relacionamentos, nós só vamos conseguir olhar para o próximo, entendendo isso, sem ficar com peso no coração, perdoando, liberando perdão, continuando amando, quando nós tivermos esse relacionamento com o Senhor restaurado. E isso realmente me leva, eu já estou caminhando para o fim, mas isso realmente me leva a ver que quando nós entendemos, né, essa vida de Cristo em nós, nós manifestamos o reino e nós liberamos e celebramos aqueles que permanecem ao nosso lado. E isso é tão precioso. Muitas vezes nós acabamos perdendo tempo falando de quem foi, de quem não fez, e quem está aqui ao meu lado, eu não dou tanto valor. Então, quando nós realmente compreendemos essa vida de Cristo, nós damos e celebramos o valor para aqueles que permanecem ao nosso lado. E realmente, nós precisamos então entender que, restaurando o primeiro mandamento, depois nós conseguiremos restaurar os demais relacionamentos à nossa volta. E aí sim, então, nós entenderemos que restaurar relacionamentos faz parte de uma vida abundante. E nessa noite, eu quero convidar você, então,
realmente a pensar: será que tem algum relacionamento na sua vida que está precisando de restauração? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Como está o seu relacionamento com esse primeiro e segundo mandamento? Nessa hora, eu gostaria que, aonde você estiver na sua casa, você pudesse fechar os seus olhos. Eu gostaria que realmente você pudesse fechar os teus olhos e pensar nisso que nós conversamos. E se você realmente precisar, e se você entender que você precisa hoje restaurar o relacionamento com Deus, restaurar esse primeiro mandamento, se você realmente entende isso nessa hora, se você pensa: eu quebrei esse relacionamento com o Senhor, eu não consigo viver esse primeiro mandamento, eu gostaria que você se juntasse a mim em uma oração. E se você fizer essa oração junto comigo, eu sei que o Senhor vai restaurar aquilo que você precisa. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a vida de cada um que nos acompanha na Tua presença. Senhor, que nessa noite, oh Deus, o Senhor venha, Deus, restaurar, Senhor, o primeiro mandamento, Senhor, na vida daqueles, Deus, que estão sentindo que precisam, Senhor, Te amar, Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Aqueles, Senhor, que quebraram a aliança que tinham contigo, Deus. Senhor, nós queremos, Deus, colocar, Senhor, a vida desses, Deus, na Sua presença. E eu gostaria que você que está em casa, você pudesse repetir essa oração comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor, de ter quebrado, Senhor, esse primeiro mandamento. Eu me arrependo, Deus, de não ter dado a importância ao manter a chama acesa continuamente no meu relacionamento contigo, Senhor. Nessa hora eu me arrependo e eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida. Eu declaro que Tu és o meu resgatador. Eu declaro que Jesus Cristo se colocou no meu lugar naquela cruz para que hoje eu pudesse ter essa reconciliação contigo, Deus. E eu pudesse, Senhor, ter a vida em abundância e a vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que a partir de hoje restauraremos este lugar de amor a Ti, em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, vai ter um QR Code aqui que, se você puder preencher, nós queremos conhecer um pouquinho mais de você. E a segunda oração que eu quero fazer nessa hora é para você que precisa restaurar o relacionamento interpessoal com alguém. O relacionamento interpessoal com alguém da sua família, às vezes é com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus líderes, seus pastores, colegas de trabalho. Nessa hora eu quero convidar você a realmente pedir para o Senhor, para que você tenha a identidade de Cristo e que você possa olhar para o próximo como Cristo olha para você. Senhor, em nome de Jesus, restaura, Senhor. Restaura, Deus, nessa noite, todos os relacionamentos quebrados, todos os relacionamentos, Deus, que precisam ser restaurados.
Coloca, Senhor, realmente, Deus, um olhar, Deus, sobre aqueles que estão nos acompanhando. Um olhar, Deus, que não vem de nós. Um olhar, Deus, que não é humano, mas um olhar, Deus, que vem de Ti. E que nós possamos olhar, Deus, para o nosso próximo, como o Senhor olha para nós. Com um olhar de amor, de compaixão, de justiça. Senhor, que nessa noite, oh Deus, cada um que está aqui, Senhor, fazendo essa oração, possa, Senhor, então, manifestar o Teu reino, Senhor, na vida dos outros, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Restaura, Senhor, restaura, Deus, todos os relacionamentos, porque, Senhor, restaurar relacionamentos faz parte de termos uma vida abundante em Ti, em nome de Jesus.